Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e hoje vamos estar retomando sobre propriedades da matéria. Bem-vindos! Bom, então vamos estar retomando as propriedades da matéria, tanto as propriedades específicas como as propriedades gerais. Com propriedade geral, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, nós temos a massa e o volume. O que é a massa do material? É a quantidade de matéria existente em um corpo. Né? Normalmente nós medimos isso em grama. É o grama, que é a unidade básica. Se eu tiver 1000 vezes 1 grama, eu vou ter 1 quilograma. Se eu pegar 1 grama e dividir por 1000, eu vou ter 1 miligrama. Volume é a ocupação espacial da matéria. É o volume, é o que a matéria ocupa no espaço. Né? A unidade básica é o litro. Se eu pegar 1 litro e multiplicar por 1000, eu vou ter 1000 litros ou 1 metro cúbico. Se eu pegar 1 litro e dividir por 1000, eu vou ter 1 mililitro ou 1 centímetro cúbico. Unidades mililitro e centímetro cúbico são mais utilizadas em laboratório. Unidade metro cúbico é mais utilizado na indústria. E unidade do comércio é mais conhecido como litro. Propriedades gerais. Né? Além da massa e do volume, temos outras propriedades gerais da matéria. A inércia é o conceito lá da física, do Newton, que todo um corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme sobre ele e não agir nenhuma força. Então, pela inércia, a matéria não pode, por si só, modificar a sua condição de movimento ou repouso. A matéria, sozinha, se não agir nenhuma força, ela vai ficar parada. Impenetrabilidade. Diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar. Ou no mesmo lugar. Se a gente observar aqui, ó, esse exemplo algumas vezes é feito. Coloca-se num copo uma bolinha de papel, coloca-se esse copo, uma bolinha de papel, num recipiente com água, a gente percebe que a água não molha o papel aqui, tá? Por quê? Porque a água ela vai entrar só a um determinado ponto, porque o ar está aqui dentro. Então, enquanto tiver ar aqui dentro, a água não entra. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um outro exemplo, quando a gente fala sobre impenetrabilidade, a gente usa em laboratório. Então, eu tenho aqui um volume de água dentro da proveta. Quando eu coloco o objeto aqui dentro, o volume de água é deslocado. Qual o volume do objeto? A diferença entre o volume inicial menos o volume final aqui. Então, sem o objeto é um volume, com o objeto é outro. O volume que subiu é o volume do objeto. Propriedades específicas da matéria. Uma das mais utilizadas é a densidade, que é a relação entre a massa e o volume do material. Existe até a história do Arquimedes de Siracusa, que foi o cara que desenvolveu a ideia da densidade. Segundo a história, o rei estava sendo roubado pelo seu Eurípides, ele chegou em Arquimedes e falou: Arquimedes, prova para mim que esse cara está me roubando. Eu dou 500 quilos de ouro para ele, ele faz tantas coroas que dá a mesma quantidade de massa que foi a que eu dei de ouro. Aí o Arquimedes estava entrando numa banheira, ele observou que quando ele entrava na banheira, a água era deslocada. Aí ele saiu gritando pela cidade de Siracusa: Eureka, Eureka, descobri. Né? Então ele descobriu o quê? Que quando ele colocava a coroa do rei, subia um volume de água. Quando ele colocava a quantidade de ouro que o rei deu para fazer a coroa, deslocava um outro volume. Então ele percebeu que o Eurípides estava trabalhando com misturas de materiais. Então ele provavelmente ele estava misturando cobre ou outro material ao ouro para fazer a coroa do rei. Essa é a história de Arquimedes lá de Siracusa. Então cada material tem uma propriedade específica chamada densidade. Então a densidade do etanol, por exemplo, é 0,8, a densidade da água é 1, a densidade do alumínio é 2,7. Então, isso permite que a gente separe materiais através da sua densidade, que é a relação entre a massa e o volume de um material. Outra propriedade específica é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu tenho sólido, quando está se transformando em líquido, tá?
ocorre o processo de fusão. Isso aqui é uma substância pura, porque tem um patamar específico, né? A temperatura não sobe. Aqui o calor, a energia térmica utilizada está fazendo com que as partículas se separem. Então isso aqui é o chamado calor latente. Aqui sobe novamente, calor sensível. Aqui ocorre outra transformação, passagem de estado líquido para o estado gasoso, né? O ponto de ebulição, ele também determina uma substância. Se a gente for falar, eu tenho acetona e tenho etanol. Acetona, ponto de ebulição, 56 graus Celsius. Etanol, ponto de ebulição, 78,5 graus Celsius. Consigo separar através do ponto de ebulição. Ponto de fusão, eu consigo separar metais. Por exemplo, alumínio funde a 760 graus Celsius. O ferro, 1500. Então, tem pontos de fusão diferentes. Propriedades químicas, a primeira que a gente está vendo aqui é a combustão, é a queima do material. Então, tanto o estado sólido, líquido, gasoso são consumidos pelo fogo, tanto é que os extintores eles são separados de acordo com o material que está sendo queimado, se o material deixa resíduo, se o material é um líquido inflamável ou se é gás, né? Nós temos o processo de combustão, que é a queima. Tem o processo de oxidação, que ocorre uma perda de elétrons no material e um aumento da sua carga, aumento do seu NOx, perdeu elétrons, aumenta o NOx do elemento. E a fermentação, dos processos mais antigos que a gente tem. A fermentação é uma transformação provocada por enzimas que vão fazer com que a massa do pão, por exemplo, cresça, que a cerveja sofre processo de fermentação. Então, temos vários exemplos aí de processo de fermentação. Propriedades organolépticas são aquelas que usam os órgãos dos sentidos para identificar o material. Então, por exemplo, a cor, o brilho. Os metais, por exemplo, têm um brilho característico, né? Se o material permite a passagem de luz ou não. Se o material emite odor, então a gente usa o olfato. A aspereza do material ou não, determinado pelo tato. Uma das propriedades, por exemplo, determinar se a temperatura do material está quente, está frio, está associado ao tato. Alguns materiais pelo sabor. A audição também pode ser uma característica aí das propriedades organolépticas. Bom, vamos falar agora sobre uma outra propriedade, que é a solubilidade. Solubilidade é a propriedade específica da matéria que indica qual é a massa de determinado soluto que se dissolve em determinada quantidade de um solvente, né, a determinada temperatura. Então, eu preciso de um soluto, que é o material que será dissolvido, solvente é o que dissolve, e a solução é a junção do soluto mais o solvente. No nosso caso aqui, a gente tem o nitrato de potássio, KNO3, e o solvente é a água, 100 gramas de água. Aí eu tenho uma curva de solubilidade. A curva de solubilidade é baseada aqui na temperatura em graus Celsius. Então, a 40 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. A 60 graus Celsius eu consigo dissolver um pouquinho mais do que 100 gramas de nitrato de potássio. Então, a leitura é da temperatura até chegar no gráfico da solubilidade e encontrar o valor da massa de soluto que é dissolvido. Vamos fazer um exemplo para melhorar a ideia. Na figura abaixo estão representadas as curvas de solubilidade de 3 substâncias identificadas, respectivamente pelas letras A, B e C. Então, a A diminui a solubilidade quando aumenta a temperatura, que é uma exceção, tá? B aumenta a solubilidade, C também aumenta a solubilidade. Qual é a solubilidade da substância C a 100 graus Celsius? A 100 graus Celsius, a substância C dissolve 80 gramas. Né? Então, resposta, a 100 graus Celsius, a substância B dissolve 80 gramas. E da substância A 40 graus Celsius? A 40 graus Celsius, a substância A, que é a rosinha, melhor, né? Ela dissolve 40 gramas. Então, a resposta é 40 gramas. Tipos de solução. Nós podemos ter 3 tipos de solução. Primeiro é a saturada, que é a relação exata entre soluto e solvente. Então,
quando a quantidade de soluto é exatamente a máxima quantidade que o solvente consegue dissolver, eu tenho uma solução saturada. A solução saturada é a que está na linha azul. Tá? Essa curva aqui é a curva de saturação. Então, o que tiver sobre a linha é saturada. Insaturada, quando a quantidade de soluto é inferior à quantidade que o solvente consegue dissolver. Então, essa linha aqui embaixo, qualquer valor aqui embaixo da linha, é uma solução insaturada. Solução supersaturada é quando a quantidade de soluto é superior à quantidade que o solvente consegue dissolver. Então, se eu tiver qualquer valor acima da linha, forma uma solução supersaturada. Toda solução supersaturada, a gente tem a formação do corpo de fundo. O corpo de fundo é um material que não dissolve. Então, se eu colocar muito açúcar, por exemplo, numa solução, né, ou muito sal, ou muito material sólido, ele vai formar um fundo, um material sólido sem dissolver. Isso é o corpo de fundo. Muito bem, essa foi a aula sobre propriedades da matéria, essa retomada. Espero que tenham gostado. Obrigado, até a próxima.